Boa noite, colegas vereadores, mesa diretora, vereadoras e vereadores, público que nos acompanha pela rede social, pelo Facebook, pela Rádio Difusora Live, servidores dessa casa, público aqui presente nessa reunião de segunda-feira. Eu deixei basicamente aqui algumas ações, algumas indicações que foram feitas aqui, algumas já falei com as secretarias respectivas, inclusive com o próprio secretário de obras, mas antes de falar de alguns apontamentos, alguns pedidos que foram feitos aqui, em resumo, gostaria de, não foi feito de forma oficial ainda, mas será anunciado em breve. Hoje nós tivemos uma reunião com o presidente dessa casa, a vereadora Adriana Lemos também participou, o jurídico dessa casa, o Lucas Alvim, Lucimara está aqui, Fadini, basicamente foram essas pessoas, me fugiu o nome de uma pessoa aqui, mas daqui a pouco, a Milena também participou, para tratar sobre a audiência pública da saúde, que vai acontecer, segundo o presidente dessa casa, no dia 26 de junho, dia 1º de janeiro, nós tivemos uma reunião na casa do companheiro, amigo, vereador Juliano Campos. Naquele dia ficou definido que haveria uma reunião, uma audiência pública para tratar de assuntos relacionados à saúde do município, e essa audiência vai acontecer, segundo o presidente, no dia 26 de junho. Alguns pedidos foram feitos aqui, para a Secretaria de Obras especialmente, e eu encaminhei essa semana uma situação da rua Elvira Soares, no Santo Antônio 1, um problema de drenagem, um problema que os moradores convivem já faz também algum tempo, não só nesse mandato, já é uma situação que os moradores cobram faz um tempo, e quando chove um pouquinho a mais, tem causado transtorno nesse ponto lá da Elvira Soares, já passei indicação à Secretaria. No setor rural, moradores do bairro K2 estão aguardando reparo lá na estrada, a máquina não passou lá nesse trecho ainda, acho que já passei em indicação, depois vou passar também o local exato para o secretário, assim como na Chácara Alaska também já foi feito o serviço, mas tem um outro serviço lá que o pessoal está pleiteando, na Chácara Alaska. Bairro da Caiana, iluminação deficitária em alguns pontos da Caiana, tem já um serviço da própria prefeitura para o morador fazer essa reclamação através da empresa responsável, da prefeitura e da empresa responsável. Jardim América, moradores estão pleiteando a limpeza, que foi feita inclusive parte já de um dos terrenos que pertence ao município ali no Jardim América, mas os moradores estão fazendo alguns pedidos ali, entre eles um ponto de ônibus. Os moradores estão usando o banco que foi instalado pelos próprios moradores lá num dos terrenos no Jardim América, guardando a possibilidade de colocação de um ponto de ônibus, também está sendo repassado esse pedido. Agora no Santa Luísa, eu fiz o pedido a semana passada, já repassei, acho que eu não repassei as fotos para o secretário ainda, mas eu tive a informação que já tem empresa pronta para trabalhar essa semana nesse sentido, que ali na Dr. Feliciano Vieira, entre a ponte antiga e a ponte nova, estão localizados alguns bambuzeiros, e esses bambuzeiros, segundo moradores, quando chove forte, essas varas de bambu, elas encostam na rede elétrica e têm feito cair energia elétrica ali na Vila Formosa, Vila Conquista, Santa Luísa 1 e 2. Então isso tem contribuído em alguns momentos para faíscas ali na rede elétrica, e alguns picos de energia têm sido causados por essa vegetação, que tem que ser feita alguma coisa ali nesse local. Também é outro pedido que está sendo enviado, repassado ao setor responsável. Sei que agora tem uma empresa responsável que vai assumir agora, nos próximos dias, para não dizer nas próximas horas, esse trabalho de fazer esse tipo de serviço. Então, eu acredito que vai contribuir para até que não ocorra nenhum acidente ali, Enfim, são alguns dos pedidos, colegas, em resumo, aqui são muitos pedidos que a gente faz semanalmente, monitora esses pedidos, que são feitos pelos moradores através das secretarias, principalmente no caso aqui eu citei
boa parte delas Secretaria de Obras. Eu fiz uma entrevista, dei uma entrevista na última sexta-feira e comentei o que eu já falei algumas vezes aqui. A Secretaria de Obras, ela se esforça o máximo que pode para tentar atender todos os pedidos. Eu tenho tempo aqui, então eu vou falar sobre isso. 2 minutos e 40, dá para me falar. Eu citei um exemplo lá na minha entrevista do rádio. Quando você vai no circo, faz tempo que não vem circo aqui em Machado, não lembro a última vez, e quem já foi em circo sabe disso, quem vê um espetáculo circense, você está assistindo o espetáculo, o mágico está lá se apresentando, 15 minutos depois ele volta, já não é o mágico mais, ele está indo para o Globo da Morte. Depois aquele rapaz, aquele profissional, no intervalo do circo, ele está vendendo pipoca. Você fala, mas aquele ali não é o palhaço? Aquele ali não é o mágico? As pessoas no circo, elas fazem vários números, isso é uma coisa até curiosa, que a gente até brinca, muitas vezes, quando a gente vê um espetáculo circense. E quando eu dou esse exemplo aqui de profissionais que fazem, para ficar mais fácil falar, claro, do espetáculo circense, quando eu dou esse exemplo, falo do esforço da Secretaria de Obras, que às vezes o mesmo funcionário que está limpando o Ribeirão é o mesmo funcionário que tem que cortar o bambuzeiro, é o mesmo funcionário que para e vai fazer o tapa-buraco, então, às vezes fica nas costas deles. Embora tenha empresa terceirizada que cuida de alguns, mas eu insisto na necessidade de se ter uma estrutura maior para a Secretaria de Obras. Isso ninguém da Secretaria me falou. Nenhum deles veio me reclamar isso. Isso a gente pode notar, que não é por falta de esforço. Essa semana eu falei com o vereador, presidente dessa casa, o Melão, uma demanda de uma situação que aconteceu ali na região da Vila Olímpica, que talvez pudesse ser um pouquinho mais rápida, talvez não foi tão rápido, mas foi resolvido, porque a estrutura ainda é pequena. Acho que o Executivo tem que ter essa preocupação, eu tenho certeza que tem, eu tenho certeza que vai ter da agora para frente, de dar uma estrutura maior para alguns setores, entre eles a Secretaria de Obras. Os assuntos que eu tinha aqui para essa reunião. Obrigado, boa noite.